começar agradecendo aos nossos ancestrais, porque se não fosse por eles, toda a luta e resistência empreendida, hoje a gente não estaria aqui. Quero agradecer também aos meus parceiros, né, nessa empreitada, nesse projeto Rodas de Ouro, que é o Alex, minha mana linda, Natália Reis, que hoje está aqui na mesa com a gente. Bom, acho que é sabido de todos, né, que os milhares de africanos e africanas que foram trazidos à força do continente mãe do Brasil, assim como seus descendentes, eles instituíram valores civilizatórios, que são valores inscritos na nossa memória, no nosso modo de ser, na nossa música, na nossa literatura, principalmente no nosso coração. Um desses princípios, os quais foram sistematizados pela professora Azoilda Moreto Trindade, é o da circularidade. Na roda, seja ela de samba, de capoeira ou numa roda de conversa como essa nossa aqui, as trocas são fortalecidas, né? Há uma relação horizontal, a gente pode se olhar olho no olho sem nenhum tipo de hierarquia, a gente pode reconhecer as nossas semelhanças e as nossas diferenças. A roda ela indica movimento, renovação e coletividade. Bom, então para fazer essa roda girar hoje, convido vocês para um diálogo sobre o tema o racismo antinegro e seus impactos na saúde mental da população preta, possíveis caminhos para uma clínica decolonial e antirracista. E aí eu convido a Roberta Federico, que é psicóloga, professora universitária, diretora fundadora do Instituto Sankofa de Psicologia e Educação, autora do livro Psicologia, Raça e Racismo, uma reflexão sobre a produção intelectual brasileira. Priscila Martins de Coster, que é psicóloga clínica, supervisora e professora do Instituto Dalma, especialista em teoria e prática junguiana e mestre em psicologia. Natália Reis, a bio dessa mulher é imensa, né? Vou fazer um resumo. Psicóloga, atuante nas lutas antirracista e antimanicomial, trabalha na rede de atenção psicossocial do município do Rio de Janeiro e do Instituto Municipal Nise da Silveira. Membro do Instituto Sankofa de Psicologia e Educação, do Digitais Pretas, idealizadora do projeto Pretas Prosas, reflexões sobre a saúde mental da população negra e colaboradora da Comissão da Igualdade Racial OAB-DA. Jéssica Ige, que é formada em Administração, dançarina, graduada em Produção Cultural pela UniFRJ, gestora de projetos, corretora do ramo de seguros audiovisuais. É também idealizadora do projeto de Espaço Quilombinho e uma das autoras desse livro aqui, Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade. Então a gente pode começar com a Jéssica, que vai fazer um relato da sua experiência, né? Bom, gente, boa tarde. Novamente me apresentar. Agradecer aos meus mais velhos, aos meus mais novos, pela roda, pela potência de estar aqui. Falei isso, eu recebi o prazer de estar aqui mesmo. Elas são maravilhosas, eu sempre falo isso com elas. Então, eu estou chegando muito daqui a pouco. Falar um pouco para vocês de como foi o meu processo de livro, como é esse meu processo enquanto uma mulher preta de periferia, né, na sua segunda graduação na Faculdade Federal, que trabalha com um projeto social para a importância das crianças pretas, que vive no meio da cultura e na arte da dança desde que eu me entendo por gente. Então, eu sou uma mulher fora do padrão do que a arte e cultura, né, pede, mas eu cresci com esses ensinamentos através das gerações da minha família e das culturas, da nossa cultura, que a gente vive isso desde sempre. Então, eu começo sempre falando em qualquer lugar que eu vou, que o meu propósito de vida sempre é levar a arte e a educação, a cultura e a educação. Elas foram um potencial transformador para mim e elas vão ser um potencial transformador onde eu puder levar isso, né? E cresci nesse meio, eu já escrevia muito na minha vida, mas eu escrevi e guardava esses escritos para mim. E eu nunca me imaginei escrever um livro. E no processo pandêmico, no processo de pandemia, fui convidada pela Joyce, que é outra coautora do livro que está chegando também para falar com a gente daqui a pouco, a participar dessa antologia
que é coordenada pela Tainá Brits, que é uma assistente social também do movimento, ativista. E ela convidou a gente a escrever a nossa história do nosso processo de maternidade. Então esse livro ele agrega uma riqueza estrutural enquanto a matriz gestora desse mundo que eu não sei nem conceber para você. Eu acho que toda vez que eu pego o livro e eu ainda não consegui ler o livro todo nessa síntese que eu digo, que para além de escrever o livro eu fiz também parte do processo de edição, ajudei outras mães a escreverem. Então, às vezes eu estava muito a fundo dentro da minha escrita e às vezes eu estava tentando estar muito imparcial para estar ajudando elas a entrarem nesse processo. E eu escrevi 10 páginas do livro, que foram madrugadas insanas, de bastante choro, de bastante profundidade, vou chegar a falar sobre isso. Mas ele é muito rico porque ele traz uma maternidade de 1970, através do olhar de uma filha que conta a maternidade solo de uma mãe, de uma geração totalmente opressora. Ele conta maternidades que sofreram violências obstétricas, que sofreram abandono parentais. Então, a partir do movimento que esse livro vem fazendo, né, no meio social, cada vez mais a gente vai entendendo as potências dele, a gente vai entendendo os caminhos de troca, de ensino, de reconhecimento. A gente fica muito emocionado e a gente fica muito lisonjeado quando a gente vê filhos, os nossos homens, os nossos jovens, quererem ter esse livro para presentear, para estar representando, para estar reverenciando as mães e estar reconhecendo, né, que a maternidade solo ela tem um tanto de potência de atravessamentos, né, que batem muito na gente, mas ela tem uma potência muito grande. Então, eu não consigo conceber para vocês o que é ler o livro. Toda vez que eu falo dele, eu fico emocionada. E para mim foi extremamente doloroso escrever, né? Eu tive a minha filha em janeiro, a pandemia começou em março de 2020, né? 12 de março. Então eu vivi o meu processo de puerpério, de início de maternidade, muito dentro do caos pandêmico que a gente estava passando. E aí me veio esse convite, a minha filha ainda tinha alguns meses, e eu achava que eu não tinha o que escrever. Na verdade, eu falava assim, gente, eu não tenho uma história de maternidade para contar para vocês. E com o passar do tempo, com o passar dos escritos, eu percebi que eu tinha até muita coisa para falar. Eu falo muito nesse livro sobre os meus medos, sobre a minha criação da minha mãe, que era uma pessoa que foi casada, né? Meu pai ficou casado com ela durante muito tempo, mas como muitas maternidades pretas e periféricas antigamente, a minha mãe era uma mulher casada, mas que vivia uma solidão, que vivia, né, essa solidão estrutural, institucional, de que a figura masculina, de que a masculinidade é para manter a família, né? Então, eu acho que muitas gerações passadas entram nesse atravessamento de como falar de afeto e cuidado dentro das suas casas. Talvez eu conseguia ter isso, mas ainda conseguia de uma forma muito breve, muito ilusória, porque é isso, as gerações passadas, a figura masculina era para manter ali o financeiro e a estrutura familiar, e a figura matriarcal carregava todo o peso de cuidado, todo o peso de afeto, todo o peso de sobrecarga, de culpa, de tudo que a gente passou e que a gente passa. Então, eu me torno mãe quando eu começo a escrever sobre a minha vida e sobre como a minha mãe me criou, sobre como talvez ela criava um modelo, um rótulo de como eu ia suportar essa vivência social. E aí eu vou entendendo um pouco esse processo e como é cair numa ficha de que tem muita coisa que não é dessa força que a gente acha, que o buraco é muito mais baixo, que é muito mais difícil, né? Eu acho que talvez eu não carrego tanto com essa veracidade, mas meu maior medo não era ser mãe, meu maior medo era carregar a culpa e a visão do externo, a visão de fora, de como a sociedade iria pautar essa maternidade solo. E aí um ponto primordial que eu não sei de onde que saiu essa força, talvez, da minha ancestralidade, que eu agradeço muito. Eu só pensei que eu tive que cuidar do psicológico para eu ter saúde e para gerar essa criança com saúde. Esse foi o meu ponto inicial de não olhar para o externo, talvez não deixar absorver todos esses atravessamentos e conseguir ter uma gestação um pouco mais tranquila. E não é fácil, eu não digo que é fácil, mas é isso, um pouco
tentar olhar para si, tentar olhar para dentro, foi o que fez esse processo um pouco menos doloroso, um pouco menos aceitável, um pouco menos natural para mim. Não era uma gravidez desejada, eu não estava no relacionamento, então eu fui mãe solo desde o momento que eu descobri que eu ia ser mãe. E era isso, eu fui uma pessoa muito prática, mas que no processo de gestação eu fui deixando essa mapa de gestão entrar no meu convívio. Né? E enfim, eu falo que a minha filha é um presente, que ela é. Eu tô aqui talvez. A minha filha se chama Ana Pérola e que eu tô aqui talvez porque a sexualidade ela fez com que a gente tivesse, né, essa oportunidade de encontro. E eu aprendo cada dia mais com isso, eu aprendo cada dia mais com esse livro. É muito importante para mim poder estar tocando com outras mulheres através desse livro. A minha visão com as minhas mais velhas, a minha visão com outras mães, a nossa própria empatia enquanto mulher, enquanto feminilidade, enquanto olhar para si, enquanto esse autocuidado, me fez ter uma outra visão de mundo. Então a maternidade foi muito potente e atravessadora para mim, para eu voltar a olhar para mim enquanto mulher. E a partir do momento que eu olho para mim enquanto mulher, eu olho para o meu cuidado com a minha saúde mental, eu olho para o cuidado da minha sociedade, da minha família, eu entendo aonde pode estar essa balança, o que eu vou conseguir carregar, o que eu não vou conseguir carregar, o que é coletivo, o que pode ser coletivo, o quão potente é estar aqui, quanto essa realidade de estar com vocês. E que eu tenho sim, né, enquanto mais nova, mas também trabalhando e passando por muitas situações, eu tenho bastante coisa para falar, a gente precisa falar. Eu acho que os jovens precisam se colocar para falar com os mais velhos, precisam estar sempre abertos para ouvir os mais velhos, para ouvir a nossa sexualidade, para a gente poder construir um caminho de transformação. Para o físico, mental, para o financeiro, para o social, eu acho que a gente precisa disso. Usar desse pertencimento, desse poder de que a gente está aberto para falar, que a gente tem espaço para falar. Existe um lugar que a gente pode falar. E eu acho que esse livro abre esse campo nesse sentido. Né? Para a gente que estava escrevendo, para todo mundo que recebe. É maravilhoso encontrar pessoas que levam esse livro para as universidades, que levam esse livro. Enfim, ele caminha sozinho, ele caminha muito por ele e a gente vai atrás dele e olha. É a gente que corre atrás dele, tipo assim, tá bom, é aí que a gente tem que estar, então vamos. Então ele é muito bonito nesse sentido. É um pouco que eu posso falar pra vocês. Aí é isso, gente. É muita potência, né? É muita. Claro, das velhas. Você pediu para trazer o livro, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez estar aqui com você, Janaína, com você, Alex. Me acharam no multiverso e a gente aí topou fazer, né, esses encontros. Que a gente está no segundo, a ideia é que a gente vai até dezembro, né? E já tem uma agenda bem legal. O primeiro foi maravilhoso, esse já está sendo maravilhoso. Jéssica abrindo lindamente com essa potência toda. Agradecer também aos nossos ancestrais, a quem nos guia, a quem nos sustenta. Né? E eu quero começar falando de Jéssica, tá? Você falou para trazer um livro, né? Eu nem ia trazer não, Jéssica, mas eu trouxe. E eu vou, se me permite, partilhar. Você vai ler, né? Então, eu preciso contar uma história para vocês. Esse livro aqui, quando foi lançado, foi na pandemia, não foi? Naquele período de pandemia. Que era foi um período, né, muito difícil, acho que para todos nós, né? Assim, eu não consigo imaginar alguém que diga que a pandemia foi um momento que estava tudo bem, não tem como, mexeu com a sociedade, com o mundo. Né? E eu estava muito mexida nesse período, enfrentando muitas batalhas, e aí eu vi esse livro. E eu sou mãe há 5 anos, uma maternidade bem complexa, né? E que eu estava às voltas de me tornar mãe, assim, né? Uma maternidade que veio pelos modos naturais, biológicos, veio do coração.
E eu acho que toda maternidade tem uma construção, né? Para você se tornar mãe, é todo um caminho, né? Não basta o nome, é a experiência, é o dia a dia que torna a gente mãe. E aí, nesse período de pandemia, eu estava vivendo muitas questões, inclusive na separação. Eu descobri esse livro e fui procurar saber como é que eu conseguia adquirir o livro. E aí eu entendi que era por uma das autoras. As autoras... Eu fui em Jéssica. Jéssica, olha só, é a conexão, é a roda, né? É a roda da cura. Eu estava falando para elas aqui, a gente está numa roda da cura. Vocês vão entender depois do desenrolar. Está tudo conectado. Mas eu fui na Jéssica, né? E falei, gostei muito do livro, queria comprar, como é que faz para receber esse livro? Ela, você pode comprar comigo e eu te entrego. Eu posso te entregar onde você estiver. E aí eu tinha pensado de ser na minha casa, mas aí foi mais fácil ser onde eu trabalho, que é a Luísa. E tempos depois ela foi lá, abriu o primeiro Pretas Prosas, né? Porque ela vai numa situação de uma articulação que eu estava fazendo para as meninas da Feira Crespa. Eu nem esperava ver Jéssica lá, porque eu estava em contato com a Elaine Rosa. Daqui a pouco eu vejo Jéssica. Meu Deus, a autora do livro! Me dá um abraço, mana! Desesperada. E isso tem a ver com a importância desse livro aqui. Eu acho que é um livro para nós, mulheres, mães pretas brasileiras. É um livro de suma importância, assim, eu nunca vi nada igual. Mulheres pretas se juntarem. Pode chorar faz parte. Vamos chorar. E as palavras que Jéssica, antes de eu conhecê-la, escreveu para mim, me tocou muito fundo. E eu preciso compartilhar com vocês, para vocês verem um pouco mais, né? Lógico, os livros estão aqui, tem o privilégio aí de vocês poderem adquirir um, tá aí, tá à mão. Mas aqui ela escreveu para mim, né? E eu te digo que nesse dia, quando chegou o livro, eu li e falei, gente, faço parte. Seguinte, olha o que Jéssica escreve. Para a Natália, com toda irmandade, afeto e nutrição de todas as vozes, atravessamentos das escrevivências dessas grandes mulheres. Eu, enquanto parte disso, te saúdo e te agradeço. Palavra é magia, oralidade, ancestralidade. Você é uma mulher, mãe preta, sagrada, e faz parte disso. Ai, misericórdia. E é isso, depois a gente foi, se encontrou e muitas coisas estão se dando. A emoção. Onde que eu falo, cara, onde que eu falo que viver de cultura pra mim é um propósito, uma resposta. Eu fui no início para fazer uma visita técnica de um evento. E quando eu fui entregar o livro, eu não consegui levar o livro. Eu mandei o livro por Uber entrega e não imaginava que onde eu estava indo era onde eu ia encontrar a Natália, que depois se tornaria esse estaria aqui hoje. Não! Eu falo pra Natália assim, então, eu vou fugir de você, eu vou embora do Brasil. Para de me seguir. Para de me seguir, eu não sei. Cada momento é uma emoção diferente. Mas é muito isso. Quando a gente fala do livro, não é fazer um merchan. Mas eu nunca li nada. E eu gosto muito de ler. Minha filha tem 3 anos e eu leio para ela desde os 2 meses de idade. Esse é o primeiro livro de maternidade preta que saltou o Brasil. E por estar dentro do processo de ouvir, a gente tinha um ritual que a gente nem chamava de reunião. Era um ritual onde a gente falava um pouco sobre o que a gente queria escrever, mas não conseguia botar para fora. E eu chorava em todas as reuniões. Então, assim, como essas mulheres se inspiram para fazer esse livro, como elas se transformaram através desse livro, através do momento. A minha filha tinha 3, 4 meses de nascida,
eu não entendia nem o que era porpério, eu não entendia talvez nem a dimensão do que eu estava passando. E conversando com uma senhora que já tinha vivido, sei lá, 50 anos de maternidade, num momento de ditadura, num processo de... E vendo outra que estava grávida e tinha acabado de perder uma criança numa violência obstétrica. São muitas histórias que a gente sabe, sabe? Ele é muito tocante, muito potente. E toda vez que a gente ia fazer, não tinha como não fazer uma dedicatória diferente. Eu não lembro nem o que eu escrevo. Mas é isso. Toda vez que chegava alguém para comprar um livro, é importante a gente criar esse mínimo elo de afeto, que eu acho que a gente encontra eu falo muito para todo mundo, toda mulher que compra hoje. Você precisa se colocar como matriz desse livro. Você tem um poder na sua vida, enquanto fala, enquanto corpo e enquanto espírito. Então, é por isso que cada vez que eu vou entregar um livro para alguém, eu escrevo algo diferente. E algo que eu não sei que dimensão vai tomar. Eu vou presente. Muito bom, muito bom. Vou seguir aqui um pouco nessa linha do que a gente está falando, porque eu acho que falar de psicologia, né, puxando um pouco o tema, né, falar sobre saúde mental da população preta e pensando, né, que a gente tem um processo histórico que destruiu, né, com a nossa saúde mental, com a nossa condição de estar no mundo com dignidade, né? É fazer um pouco esse movimento que você diz, que vocês, mães, ao escreverem o livro, fizeram. Né? Vocês foram lá na história de vocês revisitaram dores, né? Mas não só isso, porque quando vocês escrevem, a gente até encontra as dores, sim, mas a gente encontra histórias de, apesar de, a gente, né, criando nossos filhos. E para mim, pensar que saúde mental da população preta é esse movimento, né, e na história mesmo, né, por que a gente precisa pensar em uma saúde mental com essa especificidade, né? Porque já tem, esse assunto já é um assunto estudado, falado, mas dentro desse enfoque, eu considero, eu acho que o Roberto tem muito mais condições, né? Ela é a grande mestra da gente, assim, mas tem condição de trazer esses dados melhor, mas assim, é muito recente aqui no Brasil a gente pensar em uma psicologia preta. Né? Eu me formei em 2009, ingressei na especialização em saúde mental em 2010, saí em 2012, eu vi autores pretos. Eu só pude ter contato, eu vi sim, vi estudos falando sobre pessoas pretas, mas não eram pessoas pretas falando por elas mesmas. Eu só pude conhecer isso quando eu fui buscar pelos meus próprios meios. E aí eu conheci o Instituto Sankofa de Psicologia e Educação. E aí eu descobri que existe instituído, né, uma psicologia que a gente, nos cursos de graduação, não vê, né, não sabe nem que existe. A gente é levado a pensar numa ideia de universalidade dentro de um tema, né, de uma disciplina que fala de algo que, quando você universaliza, você perde, que são as individualidades, as singularidades. Né? E aí, eu entendi, quando eu conheço a psicologia preta, por que eu não me sentia confortável quando eu fazia a graduação, por que eu sentia sempre algum incômodo. O mesmo incômodo que eu sentia quando, mais jovem, eu, dentro do meu contexto familiar, né, que era muito religioso, cristão, eu também me sentia incomodada de ir à igreja, né, a igreja que eu ia. Era como se eu não estivesse no meu lugar, como se eu não estivesse sendo vista, como se não estivesse sendo falado para mim. Né? A psicologia preta me permitiu pensar que só nós que estamos nessa pele, nessa capa, temos condições de falar e de construir uma psicologia sobre nós mesmos. A pessoa branca não tem condições. Ela vai ver de fora,
né? Pode até falar, mas assim, entender que tem um universo que é muito particular e que precisa de um movimento de nós por nós mesmos. Então, assim, quando eu penso em caminhos para tentar pensar a saúde da população preta, eu, infelizmente, preciso fazer esse movimento de ir lá atrás e ver coisas absurdas, que foi um movimento que eu faço não só profissionalmente, mas pessoalmente. Está aqui nessa mesa, nessa roda de cura hoje, a minha analista, também minha terapeuta, e ela sabe da minha luta, né, assim, de entender as dores, as minhas dores, e o quanto eu... Era uma coisa pessoal e profissional sempre ali em jogo, né? Porque foi pelo meu caminho profissional que eu consegui também me entender pessoalmente, né? E eu acho que o que eu sou hoje é fruto dessas minhas inquietações, que eu também levei para a terapia, que eu também caminhei no sentido de estudar e de buscar, né, me profissionalizar dentro da psicologia. Tudo foi um caminho que me levou ao que eu sou hoje e a entender a importância de a gente dar ênfase a essa questão da saúde mental do povo preto, né? É uma relação pessoal e coletiva, individual e coletiva, né, ao mesmo tempo. Porque a gente não tem como pensar só individualmente, né, no nosso micromundo. Quando a gente está pensando no nosso micromundo, a gente está pensando num grupo grandão. Quando Jéssica fala da experiência dela como mãe, que toca. Eu me vejo na Jéssica também. Então, assim, é inevitável, né, que a gente tenha que lidar com questões da coletividade, né? E, bom, então é isso. A gente tem uma história aí muito terrível, que teve seus impactos, que até hoje são sentidos, né? E como psicóloga, os impactos psicológicos são aquele tema sensível para mim, que me faz caminhar para onde eu estou caminhando hoje, né? Em termos de estudos. Essa semana eu estava lendo um livro de uma historiadora, que ela até também é digital influencer. Ela é a Aquila Hawilah. Não sei se esse nome dela. Você sabe quem é ela? Sim. Aquila. Ela tem um livro chamado Saia da Escuridão, que ela faz um resgate histórico da história africana. E aí ela, numa das coisas que eu estava lendo, me saltou aos olhos uma citação dela que fez muito sentido para mim enquanto psicóloga que estuda os processos psicológicos, né, do nosso povo. E aí eu queria começar a pensar por aí com vocês, né? A guerra, eu falo de uma guerra. A guerra sobre a história africana é também uma guerra contra a nossa psique, por nos manter distantes de reconhecermos nosso verdadeiro potencial. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, é isso. A gente vem de um processo social que nos afastou da nossa verdadeira história, né? Tudo aquilo que eu vivi na minha pele, que eu vejo pessoas à minha volta falando e vivendo também, às vezes até vivem, mas não têm a consciência de estarem vivendo, tem a ver com esse processo de apagamento da história dos nossos ancestrais, uma tentativa, né? Porque a gente está num momento aí, a gente sobreviveu, a ideia era que a gente não existisse, né? A gente, quando vai estudar a história dos povos africanos, a gente sabe, né? Toda a crueldade que foi imposta nesse tráfico, né, das pessoas de lá para cá, árvore do esquecimento, né,
Foi um massacre simbólico e físico. E espiritual. Quando chega aqui, as pessoas estão separadas, grupos étnicos, né? Porque a África não é um país, é um continente, então ele é múltiplo. A África tem muitas culturas e propositadamente, né? Separaram as pessoas, as famílias e colocaram pessoas que não tinham a mesma cultura juntas, né? Com que objetivo? Dificultar a preservação dessa cultura, né? Mas a gente resistiu e a gente está aqui falando sobre isso hoje. Então, eu não vou me demorar nessa coisa histórica, não, porque eu acho que a gente já está aí. Sempre que se fala em população preta, é sobre isso que a gente fala, não é sobre coisa ruim. Eu acho que hoje o que eu tenho desejo de falar tem mais a ver com os caminhos, né? Os caminhos para pensar uma clínica antirracista, decolonial, os caminhos para pensar a libertação, né? Libertação psíquica. Bom, um dos caminhos é poder olhar para trás, é poder se reconhecer na história, se reconhecer enquanto pessoa, né? De onde eu venho, para onde eu vou, para onde eu quero ir, para onde eu estou indo, né? Qual é a minha história nesse momento, o que tem a ver com esses momentos históricos diferentes, né? Pensar também, né, que isso que a gente está fazendo aqui, de poder estar conversando, partilhando conhecimentos, experiências de vida, né, fortalece a possibilidade da gente entender que a gente pertence, que a gente tem o que dizer, né? A gente não precisa de um outro dizendo para a gente, nós mesmos temos o conhecimento, nós podemos partilhar esse conhecimento entre a gente e a gente pode se emancipar. Eu vejo muito que a questão do adoecimento em saúde mental, para a pessoa preta, né, parte muito desse lugar de você não se ver em condições, né, de estar onde, né, em determinados lugares. As pessoas falam muito, é muito comum a gente ver pessoas trazendo sofrimento de eu não consigo, eu estou aqui, a pessoa é muito boa, mas ela não consegue reconhecer que ela está ali pelo mérito dela. Por exemplo, a pessoa gosta muito de falar da síndrome do impostor. Para pessoas pretas, na minha opinião, essa síndrome do impostor ela precisa ser muito assim, colocada entre aspas, né? Porque foi um processo que é social, né? É político, estrutural. Então, não dá para a gente trazer, né, esses aspectos só para o campo individual, quando a gente fala da pessoa preta, né? E tantas outras aí, tantas outras situações. A depressão, que se coloca como uma coisa de forma universal. Para a pessoa preta, a gente precisa pensar em que contexto social essa depressão, né, que hoje acomete uma pessoa preta se desenvolveu. Eu trabalho no ISE, né? Atualmente eu estou na coordenação do programa assistencial de lá, então eu trabalho no ambulatório e trabalho no polo esportivo. Além de estar na coordenação, eu atendo pessoas. Tem uma pessoa que eu atendi recentemente, já tem alguns meses aí que eu estou acompanhando em casa, que chegou numa situação extremamente fragilizada e tentando sobreviver. Uma mulher negra retinta, chega muito desconfiada, olhando de cima e embaixo assim. Não fecha a porta não. Aparentemente uma esquizofrênica paranoide, sabe? Rapidamente, assim, uma pessoa que trabalha com a psicologia tradicional já conseguiria criar essa hipótese, né, de uma pessoa paranoica. E ela foi num grupo de mulheres que eu faço lá no início. E foi, ainda bem, depois que passou, eu pensei, ainda bem que esse grupo só foi composto por ela e mais uma.
Porque a maneira como ela se colocava era uma maneira assim muito arredia, como um bicho inflado mesmo, sabe? E qualquer coisa que se falava, ela, mas por que você está perguntando isso? Sabe? E ao final desse dia, dessa roda de conversa, né, das mulheres, a gente pôde. Oi, Joyce, boa tarde. A Joyce. Ela pôde trazer uma vivência de sofrimento dela em relação às questões de trabalho, né? Ela é uma moradora de uma comunidade da zona norte da cidade, sem emprego, já fez alguns trabalhos, já trabalhou inclusive no movimento, né? Porque é a maneira como ela tinha, né, para ganhar vida. Com toda a dificuldade familiar, né, econômica, de ser moradora de um lugar extremamente violento, ela conseguiu estudar, fez um curso de vigilância, tentou alguns processos seletivos, nunca conseguiu entrar em processo seletivo nenhum, e ela não me dizendo isso, né? E aí ela disse, você sabe por que eu não entrei? Olha a cor da minha pele. E aí eu, né, assim, eu sei que isso interfere, eu sei, né? Mas eu falei, mas será que é isso mesmo? Claro. Eu sempre via que as pessoas que eram selecionadas, eu ficava atenta, não foi um ou dois processos seletivos que eu participei. E eu sempre via que as pessoas que eram selecionadas não tinham cor da minha pele. A sua até passa. Olha que consciência dessa coisa. E aí quando ela fala isso, ela começa a chorar copiosamente. E aí essa mulher, toda arredia, na defensiva, ela se desnuda ali. Ela se permite chorar por uma coisa que já causa dor nela há muitos e muitos anos. Então, assim, eu estou trazendo esse exemplo que me toca muito, é uma pessoa que eu sigo acompanhando, né, sigo próxima, porque eu acho que é um caso que torna bem nítido que a gente não pode pensar a questão da saúde mental de quem é preto, negro, né, sem considerar as especificidades do que é ser preto no Brasil. Não tem como. Então, enfim, eu estou aqui, eu estou até já me perdoando quando eu tem mais coisas assim para falar quando eu penso nesse caso. Mas enfim, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, né? Acho que a nossa missão enquanto psicólogas, né, dentro desse contexto atual, que é de muita luta, o nosso papel está grande, ele é grande, né? A gente vê que apesar de tudo a gente está aí vivo, só Deus sabe como, né? Por dentro a gente está em caquinhos, mas a gente está vivo, resistindo, e eu vejo que hoje a abertura para pessoas pretas estarem procurando cuidados, fazer terapia, está assim, é lindo de ver. Recentemente, vou expor meu boy. Recentemente meu boy começou a fazer terapia. É lindo. Entendeu? E assim, é um homem preto, né? Assim, homens geralmente têm uma dificuldade ainda maior de se cuidar, né? Porque tá na vida aí trabalhando, correndo atrás, dando duro, não tem tempo para se cuidar. E a gente está no momento de entender que o caminho é esse. A gente precisa estar equilibrado emocionalmente para aguentar o que a gente tem enfrentado hoje. Né? É isso, assim, acho que eu até me perdi aqui, que eu não preparei nada esquemática, né? Não esquematizei nada. Eu gosto de deixar vir o que meus ancestrais querem que eu fale, mas assim, que a gente possa compreender, né, que a terapia também é para nós, a gente também pode, né, cuidar da nossa saúde mental. A gente não precisa ficar o tempo todo focado na sobrevivência, né, porque muitas vezes a gente deixa de se cuidar por causa disso. A gente pode, deve e precisa. Né? É isso. Acho que é isso, gente.
gente... Boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, em moda. Agradecer aos ancestrais, agradecer aos mais velhos. E também não preparei, porque sabia que não era preciso. Por isso que eu Não adianta nada. Tá vendo? Porque não precisava, porque geralmente quando eu vou falar para pessoas pretas, eu acho que de alguma forma o que precisa ser dito acaba fluindo e não vem numa estrutura. Costumo preparar as coisas em públicos mais, enfim, outros públicos, né? Então, essa atividade aqui está sendo muito interessante, porque existe uma relação entre nós, né? Eu sou a Roberta Federico, sou fundadora do Instituto Sankofa de Psicologia e Educação. Eu sou professora universitária há 1 ano, isso está sendo uma experiência muito louca para mim, de lecionar, uma mulher negra lecionando numa universidade com alunos majoritariamente brancos e falando de relações raciais e lidando, né, sentindo também como que eu vou, sentindo conforto, desconforto e caminhando e entendendo que também tem sido uma experiência nova para mim, por olhar para a própria formação, né? Assim, entrei para graduação em psicologia há 22 anos atrás. É estranho falar esse número, 22 anos. Em 2001 entrei na universidade, entrei na UFRJ, não tinha professores negros, não tinha autores negros, menos ainda, teóricos negros. Alguns colegas negros, algumas colegas negras a gente conseguia ter, mas isso sempre me causou muito desconforto, né? E hoje, lecionar numa faculdade e me sentir acolhida é interessantíssimo. Assim, é uma virada de chave, que eu entendo que naquele momento era o racismo atuando e que não me permitiu vivenciar e tomar noção. Assim, hoje daqui eu consigo olhar e falar, nossa, a minha formação foi importante, eu acessei ferramentas interessantes ali que eu estava tão afetada em sobreviver, tão hipervigilante, desconfiada, paranoica, olhando em silêncio, com o olho arregalado assim, que a gente fica meio assim, a vida deixa a gente desse jeito, e que precisou um tempão, 22 anos de caminhada e não só na faculdade, mas o que eu tenho de mais, o que eu faço, o que eu mais dou valor é o Instituto Sankofa de Psicologia e Educação, que organiza, né, mini cursos e grupo de estudos em psicologia africana, né? Então, eu terminei a graduação, enfim, pensei em desistir várias vezes, escolhi entrar porque tinha familiares com sofrimento psíquico. Natália trabalha, eu acho a Natália assim, extremamente importante na minha história, porque a minha mãe ela tinha esquizofrenia e ela passou pelo sistema psiquiátrico. E ela passou no sistema psiquiátrico onde a Natália trabalha hoje e é fundamental, assim, ela já me deu a oportunidade de ir lá falar, eu achei isso uma reparação espiritual, voltar lá e falar para as cadeiras que não estavam vazias, Que eu tive presente de vários que elas não estavam vazias, os invisíveis estavam ali, e poder falar da importância de uma saúde mental construída também a partir de outras filosofias, né? Questionar a universalização da psicologia, que atropela tudo, enfim. Alguns autores da Europa escrevem, o mundo todo pega e aplica para suas culturas. Isso é muito questionável, assim. A gente não está fazendo nenhum questionamento radical, não. Assim, acho que isso é o básico, né? E aí faço termino a graduação, descubro a psicologia preta nos Estados Unidos,
eu sou uma pessoa nascida e criada em favela, a favela do Bugiúgue, filha de uma mulher portadora de transtorno psiquiátrico e um ajustador mecânico. Então, até a própria ida aos Estados Unidos eu também acho que foi guiada pelos ancestrais, porque para mim era algo improvável conseguir um edital do Ministério de Cultura, conseguir um dinheiro para comprar uma passagem aérea e ir em um congresso para procurar um autor que eu vi em um livro, que era o livro Afrocentricidade, uma abordagem epistemológica inovadora. E nesse livro eu vi um capítulo do Wade Nobles. E aí eu descobri pela internet que ele era fundador da BPSI e que a BPSI fazia um congresso anual. E daí eu consegui um financiamento para ir nesse congresso, encontrei com ele assim que cheguei lá. Ele falava inglês péssimo, mas era o suficiente para a gente se conectar e se conhecer e entender, né? Então, daqui de 2023 as coisas fazem mais sentido, né, do que é essa psicologia africana. Então, tive mais algumas oportunidades de ir à BPSI, de me associar, de trazer livros. E durante muito tempo esses livros ficavam empoeirados em casa, porque eu pensava, as pessoas no Brasil não estão definitivamente preparadas para as coisas que estão sendo escritas aqui, né? A experiência americana com o racismo, ela parte do apartheid, né? Então, as pessoas pretas sabem que são pretas, né? E elas sabem quem elas são desde muito tempo. Então elas conseguem ter a universidade preta, e os caras já estavam na universidade há 80 anos atrás. Há 50 anos estavam discutindo um currículo afrocentrado. Não era só ocupar, mas é ocupar para estudar o quê? Né? Será se essas teorias funcionam de verdade? Será que dão conta para a nossa experiência? Né? Então, com o tempo, né? E aí é o tempo também enquanto divindade, enquanto paciência, enquanto valor civilizatório africano, de saber esperar o tempo das coisas, né? De encontrar quem eu precisava encontrar, porque essas pessoas a gente não tinha se encontrado, ainda que hoje a gente consiga tecer uma linha comum entre todos nós aqui, né? E comecei a traduzir os textos e a fazer minicurso. Fiz o primeiro minicurso em 2019, presencial, em Niterói, né? E logo veio a pandemia. E aí com a pandemia eu tinha outros planos, né? Eu comecei a fazer online, porque na pandemia, eu nunca curti nada muito online, eu sempre fui muito presencial, muito do contato, né? E comecei a organizar online e comecei a fazer os minicursos, né, de alguns autores, lá em Akbar, que fala de libertação das correntes da escravidão psicológica, né? O Wade Nobles vai falar de epistemologia, de filosofia, o Foucault vai falar de filosofia bakongo, né? Então comecei a traduzir e ensinar, porque eu entendi que é o compromisso comunitário que me mantém. Então, quem cuida de quem, né? A gente estava aqui fazendo a linha, quem cuida, mas eu cheguei, quem cuida de mim? Quem cuida de mim é a comunidade, assim, porque é a comunidade que me mantém motivada, é a comunidade que me provoca, que me estimula, que me desafia, que me incentiva, né, a trazer esse conhecimento, né, e a produzir assim, essas informações, né? Então entender que a pauta racial no Brasil ela é estrutural, que ela é indissociável da história e da psicologia, né? Acho que a história e a psicologia caminham juntas, e olhar para essa história como uma história, não só a história de vida que se fala na clínica, mas a história política mesmo, né? Entender a psicologia preta como uma psicologia da libertação, uma psicologia política, né? Que ela não está num sentido de adaptação e ajustamento, mas é justamente nessa memória, né?
recuperar essa memória da nossa grandiosidade e do nosso brilhantismo enquanto povo, entender que a nossa história não começa na escravidão. Acho que contar essa parte da história é muito importante, né? E que a gente detém muito conhecimento, muita informação para alcançar muitas coisas. Que muitas vezes nas nossas bolhas a gente até tem esse acesso, né? E aí eu ocupo um outro lugar que também é muito importante para mim, que é a escola pública. Né? Eu trabalho como psicóloga escolar no Brizolão, em Itaboraí. E aí fazer essa prática, né? O que seria uma psicologia escolar afrocentrada, né? Que tipo de trabalho? E aí, é para diagnosticar as crianças, é para laudar as crianças? Ou é para trazer literatura como a da Janaína, que vai iluminar uma criança e vai trazer um conhecimento, né? E trazer essa criança que às vezes se comporta de uma maneira que demonstra sofrimento, porque de fato assim, é todo um sistema estruturado e organizado para essa supremacia branca, assim, para realmente se sentir desconfortável, não se sentir em casa mesmo. Né? Então, durante muito tempo, pensar essa importância de trazer essas informações, né? E aí pensando o que é essa clínica, ou essa prática psicológica, que a psicologia não é só clínica, a psicologia é uma ferramenta política. Né? A gente, quando estuda psicologia social, começa falando da psicologia na Segunda Guerra Mundial, comunicação de massa, tudo isso é psicologia. A clínica é um fator, né? Então, quando a gente fala que da importância enquanto disciplina para a emancipação mental, né? Emancipação psíquica, né? Que o Bob Marley fala, né? Quebrar essas correntes. De alguma forma, a gente conquista a liberdade, a gente prospera, porque a gente está vivo, a gente cria coisas, a gente tem filhos, a gente tem crianças. As crianças são prosperidade, as crianças são riquezas. Né? Com tudo pronto para dar errado, a gente insiste, dá certo e vai continuar dando certo, como sempre deu. Né? Entendendo nas perspectivas africanas a circularidade da vida. Né, dessa circularidade que ela não se encerra, ela recomeça e continua, e a gente está aqui, né, falando sobre isso, falando sobre o impacto do racismo, o quanto ele deixa as pessoas desacreditadas da sua própria potência, alienadas da sua própria identidade. A gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente é capaz. Mas aos poucos a gente vai descobrindo, né? E é assustador conforme a gente descobre a potência do que isso causa, assim. Então, era isso, gente. Assim, acho que encerrar por aqui, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de trocar com vocês, né? E desejar vida longa aqui esse espaço, que possa ter muitas e muitas edições. Tá bom? Eu também, quando sentei aqui, também não sabia por onde ia começar. Até Jéssica puxar a conversa. E aí eu vou entendendo, porque toda vez que eu vou falar alguma coisa, que eu tenho algum chamado desse tipo, sempre tem uma música que vai acompanhando o processo. E eu tô a semana toda... Oxum. Oxum. Tá a semana toda. E eu tô me arrumando e começa dia, começa a atender e tá. Quando Jéssica começou a falar, eu entendi que eu tinha que falar da minha mãe. Eu sou Priscila Martins de Costa, filha de Georgina Antônia Martins da Silva. Mãe solo. Minha mãe, a nossa relação foi uma relação muito difícil, e eu sempre buscando muito entender, né, o porquê dessa dificuldade.
e muitas vezes assim com questionamentos muito duros de por que eu vim mãe dela, e com muita raiva. E depois, quando eu começo a minha formação e vou amadurecendo e vou tendo mais recursos, eu vou buscando um entendimento e um cuidado para essa relação, mas num lugar ainda muito intelectual, num lugar muito racional, né? Tentando cuidar dessa relação. Sempre quis ser mãe, e eu sempre falava que eu queria ser mãe, mas que eu queria muito que a minha filha tivesse um pai. E aí surge, né, a oportunidade, surge um momento, né, e eu engravido da Clarice. E aí na semana que eu começo ali com as minhas dores de parto, em 2022, minha mãe, já no finalzinho também da pandemia, é internada com Covid. E aí naquele primeiro momento eu fico assim, caralho, cara, não posso nem ter minha filha, cara, como é que minha mãe vai inventar agora de ficar internada? Como assim? E quando a minha filha completa 1 semana, a minha mãe falece. E aí, assim, aquele entendimento da relação que eu ficava questionando tanto, né, ele começa a surgir muito junto com esse puerpério, muito junto me entendendo nessa maternidade. E ainda com muita raiva, porque a minha mãe, ela cuidou de muitas crianças. Eu fui criada pela minha madrinha e minha mãe foi babá do filho da minha madrinha. A minha mãe era adorada por todas as crianças. E a minha mãe queria muito ter uma neta. Ela tem. Mas minha mãe não pôde pegar minha filha no colo. E aí, quando ela estava internada, a gente ainda teve a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo e eu pude mostrar minha filha para ela. E aí, a fala que eu fico é dela dizendo assim, eu vou dar tudo para minha netinha, eu vou dar tudo. E essa fala, assim, para vocês entenderem mais quem é minha mãe, se minha mãe estivesse aqui agora, ela ia estar distribuindo meu cartãozinho para todo mundo. Então, minha filha, minha neta. E aí eu lembro que quando eu fui postar, assim, né, sobre a perda da minha mãe, né, comunicar nas redes, eu fui fazendo esse caminho, né, da nossa relação. E aí eu fui entendendo que realmente, assim, ela fez tudo, sabe? Ela deu tudo. Eu pude tudo. E eu sei como que é difícil, né, para uma mulher preta, filha de uma mãe preta solo, assim, ter acesso a tudo que eu tive. Então, assim, eu sou muito feliz com o meu caminho. É muito bonito, assim, realmente, estar sentado aqui, vendo a roda. Oxum. Estou líquida. E vendo o sentido posto, sabe? Faz muito sentido. E minha mãe também precisou morrer para eu poder ser mãe, sabe? Para eu poder ser mãe da Clarice. Eu não podia mais ser filha. Enfim. E assim começo. E aí eu começo pensando nesse caminho e nesse encontro, né, com esse cuidado, com esse lugar. Eu lembro que vou ser repetitiva, né? Muita gente aqui já... Muita gente não, Cã já me ouviu, e eu sempre gosto de contar essa história de como é que o caminho se deu, porque como a gente está falando, realmente, aqui é um momento único, né, da gente estar dividindo estratégias.
né? Da gente estar mostrando como é que a gente se cuida, como é que a gente se organiza, como é que a gente se encontra, como é que a gente se conecta. Então eu acho que é importante a forma, podendo contar essa experiência e contar como é que esse caminho se dá passo a passo. Então o chamado para esse lugar de cuidado vem aos 12 anos. Então eu, 12 anos, filha única da Georgina, que trabalhava numa casa, e nessa casa eu recebi muito amor da minha madrinha, mas era uma criança muito sozinha, né? Então as minhas brincadeiras sempre foram muito eu comigo mesmo, joguinhos estratégicos e filmes. E aí quando eu via os filmes, eu já me interessava. Eu lembro que Silêncio dos Inocentes eu amava. Era tipo, era uma pessoa estranha, né? Fiz psicologia. Tenho Ebé aí no meu caminho. Enfim. E aí eu gostava de coisas assim mais profundas, né? E aí eu lembro que eu vendo Silêncio dos Inocentes, eu falei, eu quero isso. Quero trabalhar com isso, quero trabalhar com cabeças, quero trabalhar com presídio. E aí, 12 anos, começa esse chamado para esse cuidado nesse lugar de complexidade. Em 2001, lá estava eu, né, seguindo meu caminho também, entrando na graduação. E para poder fazer psicologia, cursar o curso de psicologia. Só que chega um determinado momento, primeiro que esse caminho com trabalhar com presídio não se deu, eu até fiz uma tentativa de fazer um concurso para o DEGASE, mas não aconteceu, e fui seguindo ali naquela formação, achando tudo muito interessante, eu sempre fui muito curiosa, muito atenta a tudo e tal, mas e a prática, né? E aí quando chega aquele momento de prática, da gente ter que escolher um caminho, ter que escolher um teórico, ter que escolher, né, como a Natália fala, assim, dentro do que é oferecido ali numa academia, que é muito limitada, que é ainda, né, pautada, né, numa cultura, em teóricos eurocêntricos, coloniais, eu não conseguia me identificar com nada. E aí começa aquele desespero de que, meu Deus, a essa altura do campeonato eu vou desistir, vou largar, é o sonho da minha mãe me ver formada. Como é que eu vou largar a psicologia? Vou começar tudo de novo. Minha madrinha paga a minha faculdade. E aí eu fico ali muito no conflito. Então, esses momentos assim, de conflito, de dúvida, de confusão, hoje eu sei que eu posso consultar oráculo. Hoje eu sei que eu tenho Ifá na minha vida e que nesses momentos é o momento de eu procurar oráculo. Mas naquela época eu não tinha. E aí eu me vejo num caminho fechado, sem opção. E eis que surge uma disciplina como tópico especial de psicologia analítica. E aí eu vou conhecer Jung. Eu falei, olha, interessante esse jeito, né? Interessante essa forma dessa psicologia, realmente era muito diferente de todas as epistemologias que tinham sido me apresentadas ali até agora, de todas as formas, de todas as práticas possíveis. Ali eu vejo um caminho na psicologia analítica do Jung. E sigo estudando Jung, e aí eu vou entendendo, assim, conforme eu vou estudando Jung, que o Jung, ele também se viu diante de um conflito. Ele tinha uma relação forte com a psicanálise, com o Freud, e eis que eles brigam, e aí o Jung entra no que ele chama de um confronto com o inconsciente, e ele vai montar a teoria dele. Ele entende que a psicanálise era muito interessante, mas que tinham outras coisas, que tinham fenômenos, que tinham o invisível, que estava ali. E aí, porque a gente não sabe explicar, a gente não vai falar, porque a ciência não dá conta, a gente não vai falar daquilo. E ele rompe com Freud. E no que ele rompe com Freud, ele fala em Memórias, Sonhos e Reflexões, a Aniela Jafé relata que ele fala que a única coisa que ele tinha era aquela pessoa na frente dele. E era nisso que ele ia mergulhar, naquele paciente, naquele cliente, que agora temos nomes muito melhores. Nosso amigo Kahn aqui se chama de interagente, que eu acho que é a forma mais inteligente, mais afetiva que temos. E aí ele, diante daquela pessoa na frente dele, ele entende que é ali que eu tenho que olhar, é só isso que eu tenho. E para poder montar essa teoria que ele chama de inconsciente coletivo, para ele poder se aprofundar na teoria dos arquétipos, o Jung sai da Europa.
Jung vai para a Índia e Jung vai para a África. Aí eu, tô entendendo por que deu match, assim, onde que foi que esse cara me capturou, olha da onde ele tá. Natália. Pode, porque eu vou entendendo que essa teoria do Jung dá essas possibilidades, permite esse tipo de conversa, permite essa cadeira, porque ele bebeu nessa fonte, porque Jung foi na África. O tempo vai caminhando, né, na minha formação, e aí essa clínica ela vai ficando cada vez mais cheia de pessoas pretas. E cada pessoa preta que chega nessa clínica vai me ensinando e vai usando espelho de Oxum comigo, assim, de que, caramba, nossa, faz muito sentido isso que essa pessoa está falando, nossa, faz muito sentido essa pessoa estar aqui, nossa, realmente tinha que ser eu. E aí eu vou entendendo esse espelhamento e vou entendendo essa representatividade muito mais como um lugar assim de testemunho, né? Do tipo, tem uma pessoa preta aqui na minha frente para me mostrar que é possível. Tem uma pessoa aqui na minha frente que está viva. Tem uma pessoa aqui na minha frente que está próspera. Tem uma pessoa aqui na minha frente que tem axé. E aí eu vou entendendo que é isso que vai me conectando a essas pessoas e que é uma troca, né? E o quanto que eu me sinto muito cuidada, o quanto que eu me sinto muito guiada em cada encontro com mulheres pretas que eu tenho. Homem preto também, teve poucos, né? Poucos procuram terapia, como Wilson, mas estamos no caminho. Né? Eu resisti. São muito mais mulheres pretas do que homens pretos, mas estão chegando, né? E cada um que chega parece que vai abrindo, né? Mais uma possibilidade, né? Vai desdobrando. E aí nesses encontros, nesse caminho, onde a gente vai caminhando e se reencontrando, como a Natália gosta de dizer, se reconectando, foi quando eu encontrei Roberta. Roberta apareceu num momento de muita dor, de muito conflito, onde eu estava com medo de enlouquecer. Por quê? Me aventurei a querer entrar na academia. Gente, isso vai ser muito divertido. Vou fazer mestrado. Eu vou fazer mestrado e vou falar sobre o encontro da psicologia analítica com a tradição africana através do oráculo Ifá, um dos oráculos mais importantes da África. Não tem caminho. Vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo. Muita festa, muito alegre. Ai, que bom, vou falar de Ifá. Eu vou apresentar o Ifá para a academia. Até que, né, essas pessoas que abrem as portas, né, chega ali o momento delas fazerem o papel delas, né, de tentar... Fechar a porta na sua cara. Né, de soltar a mão, de virar as costas. E aí era um momento de muita dor, porque eu estava ali finalizando, né, esse ciclo. E que foi um ciclo lindo, sim, no que se refere ao processo que eu me permiti. Assim, quando eu estava escrevendo a conclusão, eu lembro que o sentimento foi, estou viva, tá tudo bem. Né? Mas para o orientador, né, para as pessoas, é só isso? É só isso que você tem para apresentar? Nossa, eu acho que é a dissertação menor que eu já vi. Isso ainda tinha coisa para escrever, a gente ainda tinha tempo. Mas como é que continua ouvindo esse tipo de orientação do meu orientador? E, enfim, preciso de terapia, estava sem terapia. Até então as referências que eu tinha de terapeutas eram só terapeutas brancos. Junguianos pretos são difíceis de achar. E aí eu procurando terapia, falei, cara, chegou o momento de eu ser atendida por uma pessoa preta. Né? Eu estou aprendendo aqui com meus pacientes, com as minhas pacientes pretas, de que, cara, é o caminho, pega a visão. E aí começo a procurar psicólogo preto, e aí chego na Roberta. E
eu acho que eu chego na Roberta com uma foto, não lembro como é que eu cheguei naquela foto também, mas com Clélia, não é? Que é do Ama Psi, né? Que é uma formação também pioneira, né, em pensar, né, um cuidado racializado, mais psicanalítico, né, de São Paulo, mas pioneiros. E aí tinha uma foto ali de Clélia com Roberta e tal, não sei porquê, comecei a catar Roberta, gostei de Roberta, gostei do que eu vi, gostei da imagem, ali letrada na psicologia analítica, então a imagem me dá caminho, né, então eu via nesse estudo, né, nesse trabalho da minha visão, então meu olhar capturou Roberta. E aí eu vou atrás de Roberta e a gente começa, né, eu começo um processo com Roberta. E aí é muito bonito porque Roberta me cuida, me falando das dores dela, né, Roberta vai me mostrando as semelhanças e, enfim, Roberta vai ficando do meu lado. Eu lembro de que num desses momentos difíceis ali, eu tenho que concluir o mestrado, Roberta me manda uma playlist de cantores africanos, né, de músicas africanas, música de gente preta, de samba, tinha de tudo naquela playlist. E aí eu vou conseguindo amplificar ainda mais essa forma de cuidado, tendo agora como referência o meu processo, tendo como referência uma mulher preta, e aí chego então nos cursos que Roberta faz na pandemia sobre esses autores, né, afrocentrados, esses autores que nos falam dessa única possibilidade, né, a não ser voltar, né, para nossa origem, né, voltar para esses conhecimentos ancestrais. Eu lembro que na pandemia Roberto divulgou uma live que o Wade Nobles estava dando, e aí ele, muito provocativo, ele fala que a única solução, o único caminho para a gente conseguir se desenvolver, né, enquanto uma prática, né, de uma psicologia preta é o divórcio, né, com essa psicologia eurocêntrica. E aquilo ali dói meu coração na hora, de mais divórcio. Nossa, não sei se eu estou pronta. E aí eu começo o meu conflito negociando com isso. E aí chego num lugar de uma relação aberta, mas de uma perspectiva decolonial. Não é qualquer relação aberta, mas estou seguindo na minha relação aberta com o Jung. E entendendo que, assim, né, agora vamos pensar vamos ser práticos, né? A gente não pode perder tempo, a gente não pode fechar a porta, mas a gente pode sim usar uma teoria que já está desenvolvida, já está pronta e que me serve de escudo. Foi o Jung que abriu a porta da academia, não foi o IFA. Eles não sabem nem o que é IFA, eles não estão preparados para saber o que é IFA. Eles não podem lidar com o esplendor que é IFA. Mas em Jung eles entendem. Então é o idioma que eles falam, é o que eles entendem. Se eu falar que o Jung está ali na história da psicologia e tal, eles vão. E olha que ainda torcem o nariz pro Jung. Tá? Jung é marginal. Para eles, Jung é marginal. Místico. Isso, né? Super pesquisador, né? Tudo muito embasado. Jung foi um cientista realmente, né? Mas para a academia, a psicologia analítica é bagunça. A psicologia analítica é coisa de místico. Né? A psicologia analítica é aquele negócio lá das mandalas, né? Acha que é comprar ali um livrinho de mandala e colorir. Isso é psicologia analítica. Mas tem espaço para esse Jung, então eu não vou deixar de usar esse Jung, eu não vou deixar de usar o que ele já desenvolveu enquanto método. E o que eu vou fazendo hoje é pegando esse método e fazendo essa devolução, né, essa aproximação ainda mais com a origem desses fundamentos, né? Porque o Jung ele desenvolve esses fundamentos, né? Não cita referência, mas a gente sabe de onde que ele tirou. Mas é possível sim entender, né? Quando o Jung está falando de método de imaginação, do método da imaginação ativa, eu me peguei outro dia sugerindo para uma paciente que está passando por um conflito muito difícil com o adoecimento de um filho, né, um rapaz de 21 anos, que do dia para a noite, né, amanheceu com
com todas as impossibilidades, tendo que passar por uma cirurgia e hoje tendo que fazer toda uma reabilitação, e que ela fala para mim, eu perdi meu filho, eu quero meu filho de volta, eu começo a pensar um monte de práticas para ela fazer, né, pelo paladar, dela fazer a comida que esse menino gosta, né, dela falar coisas que esse menino gosta, dela assistir coisas que esse menino gosta, como uma forma de reconexão e de chamado desse menino para esse aqui e agora. Mas só que eu falo isso e falo para ela pegar a taré, pimenta da costa, a taré potencializa o verbo, falo para ela botar isso na boca e ir fazendo essa conversa com ele com a taré na boca. Aí eu vou contar isso para minha supervisora, psicóloga junguiana. E aí ela, nossa, Priscila, muito legal, né? Você propôs para ela uma imaginação ativa, né? Porque no que você pega essa imagem da comida, do não sei o quê, do nananã. Não. Isso é macumba mesmo, assim. Eu faço. Eu me cuido assim e tal. Não, porque Jung fala que isso é imaginação. Então tá. Então assim, faço imaginação ativa, a gente trabalha a imaginação ativa. Então assim, esse método, mas tem um método. Tem nome para um método. Então assim, acho que é importante a gente entender também que a gente precisa ainda desses nomes, sabe? Então, quando o Wade lá na vida que ele já tá, babalaô, né? Mais velho, ele pode fazer esse divórcio. Eu ainda não posso. Eu ainda preciso desses nomes que são entendidos, né? Por essa maioria branca, né? Eu preciso, eu tenho que citar eles, né? Mas não deixo de fazer as minhas recomendações, seguir a minha intuição, seguir a minha ancestralidade, que a gente está falando tanto aqui. Então eu fiquei pensando também nessa coisa, né, a psicanálise fala do tripé, né, que é a clínica, a supervisão, a teoria, a sua terapia e estar em supervisão, né? Então é um tripé que mantém e que forma o analista. O Jung também fala muito desse lugar da supervisão como formador, como importante. Ele fala da nossa psicoterapia como uma psicoterapia didática, né, para nós que trabalhamos com isso. E aí quando eu fico pensando assim, também quero ter um tripé, achei chique esse negócio de ter um tripé. E aí eu fico pensando que na minha prática, né, também não quero generalizar, né, uma psicologia preta, mas para o que me serve, ancestralidade, como a gente está falando aqui desde sempre, né? Esse olhar para trás, cuidado com o nosso ori. Então, quando eu penso esse tripé, eu entendo que tem uma ancestralidade que me guia, de que eu sou feita, que é da onde eu vim. Tenho cuidado com o meu ori, que é esse meu primeiro orixá, mas tem uma comunidade, né? Então, eu preciso primeiro cuidar desse meu ori, para poder estar em comunidade. E aí eu lembro do meu babalaô falando do primeiro Odu de Ifá, onde ele fala que homem vivia com cabelo desdenhado, vivia por si, só se entendia por si, né? Até que homem faz bori, homem raspa o cabelo. Né? Cabelo tira negatividade, tem uma função, né? Tudo tem uma simbologia, tudo tem um porquê quando a gente está se falando de uma ritualística africana. E aí quando o homem faz bori, né, homem entende que ele precisa viver em comunidade, ele entende que ele precisa compartilhar. Ele entende que se ele tem que compartilhar com o outro, que é a ideia de equilíbrio, essa ideia de organização, essa ideia de estar em comunidade. E aí quando eu penso também nisso, né, de estar em comunidade, né, desse cuidado, aí eu também me sinto assim atravessada às vezes nessa minha clínica, quando eu vejo muitas mulheres pretas potentes, e aí também do peso dessa potência. Então eu acho que a gente nunca pode esquecer que é isso, temos subjetividade, temos o nosso próprio processo, e a gente tem o nosso caminho a ser cumprido, e isso não pode vir num lugar de um peso, né? Porque senão acaba que eu vou caindo no mesmo lugar, sabe, numa mesma dinâmica, do tipo, eu tenho que ser representatividade.
Eu tenho que ser essa mulher, eu tenho que ser essa referência de mãe preta, eu não tenho que nada, eu só tenho que fazer assim o que eu tenho para cumprir, que é a minha vida, o meu processo. Eu lembro que quando chegou um determinado momento na Veiga de Almeida, né, que era a instituição onde eu trabalhava nessa pós-graduação, onde eu conheci a Natália, que eles resolveram desligar a coordenadora do curso, que foi a pessoa que me chamou, né, foi a pessoa que idealizou esses cursos e me chamou para trabalhar com ela. E aí o curso, então, ia acabar, né? Calma aí. Entendi, sumiu alguma coisa. Será que dá para falar? Não, calma aí, o que eu ia falar? Desligou. Lembrei. Então, aí, beleza. Tinha uma opção da faculdade que era eu continuar como coordenadora do curso e ela ser desligada. E aquela opção para mim não fazia sentido, porque esse não foi o curso que eu criei, né? Provavelmente a minha pós, mesmo que fosse esse nome de pós-indiana, seria com outro corpo docente, teria outras práticas, com cargas horárias redistribuídas, né, com outras importâncias, enfim, não era o meu curso. E aquilo não era uma opção para mim, né, continuar como coordenadora. E aí tinha uma ex-aluna do curso, que em algum momento também foi minha paciente, que hoje é amiga e no momento era amiga, ela fica indignada. Ela fala, você não pode abandonar esse espaço. Você ocupou, a gente tem que ocupar, você tem que continuar como coordenadora. É o nosso momento, você não pode fazer isso. E aí ela me chamou num lugar, jogou um peso para mim, num compromisso. Eu falei, gata, o que tu sabe da minha vida? Isso não é bom para mim, não. Da onde que você está tirando isso? E aí eu brinco com a Natália, brinco falando sério, de que assim, tudo que eu faço, eu sou organizadinha, sou direitinha. Tudo que eu faço eu vou e pergunto para a IFA. Eu não tomo nenhuma decisão séria, importante para a minha vida sem consultar o oráculo, sem saber qual é o meu caminho, sem saber como que meu caminho vai se desenvolver melhor, né, de como que Exu está me guiando. Então tem tanta coisa, né? E aí ela, no desejo dela, né, e na projeção dela, né, do que eu representaria naquele lugar, ela jogou em cima de mim uma carga e eu, no momento, ainda fiquei assim mexida. Eu falei, não. Fui lá, deitei com o meu Ifá, bati um papo e entendi que, tipo, não, isso é dela, isso não é meu. Então, acho que, assim, é um cuidado também que a gente tem que tomar, porque tem um crescimento, assim, é muito gostoso, né? Tá aqui sentada, assim, tão à vontade, ter um espaço pra gente estar aqui e tal, nananã. É rápido para aquilo virar, deixar de ser o nosso processo e deixar de ser uma coisa nossa mesmo, né? Nosso processo, para virar uma missão e para botarem já a gente no lugar de heroína e no lugar disso, daquilo, não, que tem que carregar, que tem que... Não tem que nada, a gente não se organiza assim, né? A gente não... quando a gente pensa, né, religiões de matriz africana, é uma organização tão bonita, mas para as pessoas que talvez de fora da religião podem olhar e achar que simplesmente os cargos vão chegando por uma questão de poder, né, de hierarquia, mas é tudo regido por tempo, é tudo regido por um equilíbrio, é tudo consultado ao oráculo, é o que o orixá quer de você, né? Então não faz sentido, numa perspectiva iorubá, você, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, mas Priscila, mas você joga Ifá, você joga Opelê Ifá? Né? Eu falo, não, você não tem vontade de aprender? Tipo, como assim, vontade de aprender? Tudo é quantidade, né? Tipo, é mais um negócio, é mais uma ferramenta, tem que ter. Você não quer ter isso aí, não? Não faz sentido numa perspectiva iorubá você ter um conhecimento, você, por exemplo, aprender a jogar búzio, se você não vai usar aquilo para a comunidade, se você não vai ter aquilo na tua prática, na tua vida. Se você vai ficar anos, horas, né, para aprender um conhecimento, e tempo é uma coisa que rege muito, né? Quando a gente fala de uma formação de uma babalaô, a gente está falando de um conhecimento imenso, né, para começar, né, para dar uma ideia. Babalaô, babalorixá. Babalorixá joga búzios. Então a gente está falando de 16 odus principais. Quando a gente está falando de Ifá, a gente está falando de 256.
quando a gente está falando de como é que essa formação se dá, né, a gente está falando de uma oralidade, está falando também de magia, mas está falando de que para cada uma dessas histórias, ele já tem que ter memorizado no mínimo 16, 4.096. O jogo de Fá se dá através da entrega dessas imagens de Itãs, de Oriquis, que o Babalaô, de acordo com aquela caída, de acordo com aquele Odu que caiu para você através do Opelei Fá ou dos Iquins Fá, ele vai puxar uma história para te contar. Essas histórias estão todas aqui, não existe um livro. Né? Ele não pode pegar ali, deixa eu ver aqui na página 256 e Jung diz. Não, ele tira tudo aqui da cabeça. Então, assim, é muito tempo, é uma missão, é uma vida. Né? Então, assim, a gente está falando de uma formação e de uma organização e de uma maneira de estar no mundo que tem uma ética muito grande, que tem um compromisso com a verdade, que tem uma organização. Eu me vi também recentemente conversando com uma paciente e ela falou assim, Priscila, até pouco tempo atrás eu dizia que eu não tinha fé não, mas essa paciente tem 3 Exus. Eu dizia que eu não tinha fé não sei o que, porque eu aprendi muito com a minha mãe sobre religião, não sei o que eu também não quero também ficar nesse negócio de tudo é religião, que não sei o que. Essa pessoa também não faz nada sem consultar oráculo. E aí a gente chegou a uma conclusão de que assim, a religião pra gente não é a religião nessa perspectiva cristã, nessa perspectiva branca. Religião pra gente é estratégia, religião pra gente é resistência. A gente só está aqui hoje para contar essa história graças à nossa religião. A gente só está aqui hoje com ginga, com jogo de cintura, de pé, graças à nossa religião. A gente sabe comer graças à nossa religião. A gente sabe escolher o que o nosso Ori quer ler, o que o nosso Ori quer saber, quer aprender, graças à nossa religião. Então, a nossa religião é a nossa vida. Né? Às vezes eu estou em alguns grupos de psicólogos pretos, aí falo assim, não, porque eu acho que também não pode usar essa coisa de Exu, porque aí bota como se fosse religião. Mas o Jung pode falar que o método dele é hermenêutico. Eu não posso falar que o meu método é exusíaco? Ué? Que outras metodologias? Né? Mitologias. Como é que é isso? Né? Se a gente entende que existe uma energia assim que rege isso tudo e que isso é mediado, né, por Exu, que ele vem primeiro, então tá, eu tenho que dar nome, eu tenho que entender. E aí essa organização, esse nome, essa metodologia é pra gente que tá nesse lugar de cá do cuidado. Né? Tipo, isso não precisa ser, eu não preciso ficar, que ninguém aceite, valide isso. Eu boto em prática. Eu entendo como isso funciona quando eu vejo o processo de Natália acontecendo, quando eu vejo a minha paciente chegando lá e, sabe, trabalhando super numa multinacional, não sei que, rica. Tipo, é isso que eu quero ver meu povo rico. Né? Eu lembro que quando eu entrava no curso da Roberta na pandemia, e aí ia vendo lá, entrar mais um, aí 80 pessoas online. Aí eu chegava na TV, Roberta, os pretos estão pagando, estão podendo pagar 80 pessoas pretas numa sala de aula online, aprendendo sobre uma psicologia afrocentrada. Eu falei, cara, isso é muito foda, cara. Muito maneiro, tu vai ficar rica. Cara, que maneiro. E pra gente é muito maneiro ver isso, sabe? Eu quero ver meus irmãos prósperos, eu quero ver. Isso é o nosso, é assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente se conecta. Né? Então, né, quando a gente pensa nesses pactos da branquitude, quando a gente pensa, né, no lembrete, né, da Conceição Evaristo, que combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, esse combinado é muito nesse silêncio também, né? É muito nessa comunicação de Oris que acontece de uma maneira mágica. Então, acho que foi tirado, né, dos nossos ancestrais a alma quando eles pisaram aqui. Então a gente não pode esquecer que o nosso contexto é esse sim. Não é a escravidão, a gente não é só isso, a nossa história começa antes, mas a gente está falando de um contexto de um Brasil que foi feito com essa dor, né? Tipo, tiraram a nossa alma. E aí a gente carrega, se a gente pensa nessa imagem inicial, eu gosto muito isso, o Jung também ensina, de voltar sempre nessa imagem inicial, e Jung ensina, Sankofa, né? Voltar nessa imagem inicial para entender o processo é lembrar de que assim, vão querer o nosso sangue, vão querer sempre mais. E a gente tem que estar muito atento, muito vigilante, cercado de padê para não entregar.
não vai levar. A gente tem que saber muito bem com quem que a gente vai trocar, sabe? Quem é que tem para dar. Eu não posso dar e ficar sem. Isso é desequilíbrio, não é o que o primeiro Odu de Fábio ensina. Então, assim, quando a gente fala em comunidade, também não é ser bobinho, não é, sabe, pode tudo. Não é uma lógica cristã. E assim, a gente tem que ficar repetindo sempre isso, porque por mais que a gente entenda, que a gente busque outras filosofias, outras orientações, a colonização realmente faz um estrago até hoje, assim, é estrutural e realmente nos atravessa. E quando a gente vê, a gente já está falando de uma culpa cristã, a gente já está falando de uma dor, de um pensamento, de uma ideia de organização cristã. Então, acho que é isso, assim, quando eu penso assim, qual é a nossa estratégia, qual é o nosso método, é ginga. Eu vou só pedir licença para Joyce, né? Seria a vez de falar agora, mas eu vou precisar me retirar um pouquinho antes. E aí eu fiquei pensando, né, como que eu poderia encerrar mesmo, que na verdade não vai ser um encerramento, vai ser só uma deixa para Joyce. E eu fiquei na dúvida, o que eu leio, Conceição ou Maya Angelou, né? Eu fiquei na dúvida e tal. Bom, como a Priscila falou de Conceição e está tudo interligado, então vai Conceição, né? Acho que ela respondeu o questionamento que eu fiz para o universo. E como, assim, mediar essa mesa composta por mulheres pretas foi uma honra. Eu sou uma pessoa que não tenho muita, assim, habilidade em falar em público, mas fiz, assim, com muito prazer. E aí, em homenagem a vocês e à mãe da Priscila, eu vou ler Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo, se eu conseguir chegar até o final. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Para vocês, gratidão por essa troca de hoje. Deixa eu falar para eu acho que não vai dar para fazer agora. Joyce, desculpa. Nada. Imagina. Eu sou Joyce Salvador, sou comunicadora, sou uma das escritoras do livro Mães Pretas, sou filha de mãe solo e mãe solo da Agatha, que tem 10 anos, é uma criança bissexual e desfém. Sou mãe do Akin, que tem 4 anos. E é curioso, né? Quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala desse lugar que o movimento negro me levou. Porque eu sou evangélica e na igreja não tinha esse lugar. Eu sou uma mulher pansexual e essa culpa, esse não lugar sempre teve aqui muito presente. Eu sempre senti que eu não fazia parte. E quando eu encontrei o movimento negro, eu finalmente me senti parte. Mas quando a minha sexualidade veio através da terapia com a minha primeira psicóloga negra, depois de adulta, e aí eu não me senti abraçada pelas mães, não me senti abraçada pelo coletivo, porque como num país onde a cada 13 minutos uma pessoa negra, um jovem negro é morto, a gente vai trazer mais uma bandeira. É assim que eu sinto. Na adolescência, minha mãe me chamava de rebelde sem causa. E hoje eu tenho tantas causas, tantas bandeiras que eu não consigo carregar. Como num país que é o país mais LGBT-fóbico do mundo, a gente, enquanto pessoa preta, vai erguer mais uma bandeira. Como num país onde acontecem tantas coisas, a gente vai ousar ser nós mesmas e não se encaixar em mais um espaço, em mais um lugar. E é muito curioso como
a minha maternância, que não é uma maternidade, eu fiz disso a minha militância. Minha filha tem 10 anos e tem 10 anos que eu estudo, eu brinco com a Jéssica, eu estudo para ser mãe, sigo estudando para ser mãe, e esse convite é contínuo, é diário, e aí você vai ver, eu só tenho ensino médio completo, então é muito curioso como eu, enquanto uma mulher periférica, trouxe a minha matriarca hoje, que é a minha tia, que eu já não tenho mais a minha avó, já não tenho mais a minha mãe, mas eu ainda enxergo nelas, eu ainda enxergo na minha tia, eu ainda enxergo no território onde eu habito a escassez de informação, mas a riqueza de conhecimento. Tudo que eu sou, que eu faço hoje é graças a elas, que fizeram por mim, e minha tia que ainda faz. E ao mesmo tempo, o tempo todo é deslegitimizado. Tipo, como eu vou falar da minha avó, como eu vou usar escrever a minha mãe ali, se ao mesmo tempo, minha mãe também tinha esquizofrenia, minha mãe também teve vários transtornos mentais. E quando eu comecei a ter o transtorno de ansiedade, eu falei, ferrou, eu vou ficar igual a minha mãe. E ao mesmo tempo que eu tenho uma admiração por ela ter sido forte, por 4 filhos que ela teve, eu não quero pagar o preço que ela pagou com a vida. Porque a saúde mental levou ela para vários transtornos e várias questões que ela não conseguiu suportar, viver, que era pesado demais. Então, quando eu venho fazer terapia, quando eu retorno o meu processo terapêutico, começou na infância, no Rio Grande do Sul, quando minha mãe tinha ido com o Branco Salvador dela morar no Rio Grande do Sul, e a gente passou por vários processos, e lá eu iniciei a terapia, mas com uma psicóloga racista, com uma psicóloga que não fazia ideia do que eu estava dizendo e nem sequer se importava, sabe? Ela só dizia, o que você acha sobre isso? E o que você acha sobre isso? E eu entendi, tipo, nossa, a terapia não é pra mim, eu não quero nunca mais fazer terapia. E aí depois da vida adulta, na pandemia, encontro Gisele Hermano no projeto Segura a Curva das Mães, que era um projeto maravilhoso que me auxiliou nesse momento de vulnerabilidade, né? Porque todo mundo estava em vulnerabilidade na pandemia, só que algumas pessoas nos seus prédios, nos seus condomínios, trancados ali, na sua casa chique. E pra você que já tá em vulnerabilidade, pra minha família, que era todo mundo empreendedor, como a gente ia sobreviver ali? E foi graças aos projetos sociais que a gente viveu. E encontrar com a Gisele foi um presente, foi uma coisa assim de, meu Deus, eu não precisava explicar pra ela que era racismo. Eu não precisava além de estar fragilizada, ainda me esforçar mais ainda para fazer ela entender, porque quando eu trazia a pontinha do iceberg, ela já vinha com tudo. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Uma terapeuta preta, porque caramba, quanto esforço eu não precisava fazer. Tinha dia que eu entrava na terapia exausta e ela falava, tá bom, sua tarefa hoje é dormir. A gente encerrava a terapia e eu ia dormir o tempinho que ainda tinha ali, porque era o único momento que eu conseguia destinar pra mim mesma, 1 hora da terapia. Eu não conseguia, para além disso, cuidar de mim, porque é isso, quem cuida de quem cuida, ainda é a gente, porque como eu vou sobrecarregar as mulheres da minha família que já estão sobrecarregadas com o cuidado. Minha tia hoje é quem cuida do meu avô, então como eu vou falar, olha aqui minha criança para dormir, se minha tia tá exausta. Minha irmã hoje é quem cuida dos meus irmãos, que ainda ficaram, né, da minha mãe. Então como eu vou sobrecarregar mulheres já sobrecarregadas? Eu ainda tenho que dosar esse quem cuida de quem cuida, porque ainda está nas mãos das mulheres. Estou tentando, com a criação do meu filho, gerar essa equidade, mas eu percebo como é fácil para o homem. Eu entendo que tem muitas questões que é muito mais difícil para eles buscar uma terapia, mas é fácil abster desse lugar. É fácil não prover o cuidado, apesar das mulheres já estarem provendo o dinheiro, o sustento, ainda impor esse prover o cuidado aos homens é muito difícil. Então, principalmente falando de homens pretos, né? Então, é muito conflituoso. Eu percebi você dizendo que a gente tem que buscar não ser o exemplo, não ser essa pessoa, mas hoje eu ainda sou, porque no lugar onde eu moro, Duque de Caxias, na escassez de conhecimento, eu percebo que tem aquelas caixinhas, né, que a gente se encaixa e eu não caibo em nenhuma. Eu
nenhuma caixinha dessa me suporta. E fica nítido isso, Jéssica sabe bem, a gente faz parte de alguns coletivos, e quando eu levo as minhas questões, parece que eu tenho que escolher. Eu faço parte da ONG das Mães pela Diversidade, e quando eu tenho alguma questão de LGBTfobia, de alguma, eu levo pra lá. Porque se eu levar para Mães Pretas, fica uma coisa assim, um silêncio ensurdecedor. Então eu tenho que escolher esse jogo de cintura que você falou, para onde eu vou levar cada situação para ser acolhida, para ser abraçada, nem que seja só nessa parte, só nesse pedaço. E numa entrevista, num curso que eu estava fazendo, eu perguntei, era sobre o meu perfil das redes sociais. Eu perguntei, como faz quando a gente não se encaixa num nicho, quando a gente não se encaixa nessa caixinha? E o cara virou pra mim e falou, quando você não se encaixa numa caixinha, porque você é uma nova caixinha. E quando eu tomei isso pra mim, eu sei, é duro, nem sempre a gente tá preparado. E demorou, foi um processo. Mas quando eu me tornei essa nova caixinha, porque eu percebi que eu já sou reconhecida enquanto uma mulher, mãe, porque eu fui pra esse lugar de negligenciar todas as áreas da minha vida pra ser uma super mãe. Eu me coloquei nesse lugar por muito tempo, porque era isso que eu desejava. Só que a partir do momento que eu mostrei que essa mãe tem outras facetas, que essa mulher tem outros lugares, outros objetivos, e que nem sempre é ali com só performando a mãe, vestindo a camiseta forte como mamãe, eu percebi que outras pessoas geram desconforto em relação a isso. Então, é isso que eu tô fazendo hoje. O Mães Pretas me trouxe até aqui, é ótimo, é incrível. Só que agora eu tenho outros projetos, eu tenho outros caminhos a ser trilhados. E eu sou imensamente grata, sempre falo com Jéssica, porque ele impulsionou a gente até aqui, e que incrível chegar até aqui. Mas hoje eu tenho outros caminhos, e a diversidade está num desses caminhos que eu percebo que ainda é difícil falar enquanto uma mulher evangélica. Tudo bem que o meu evangelho é antirracista, tudo bem que o movimento negro, o evangélico tá ali para me dar esse suporte, mas ainda é um caminho tenebroso, ainda é uma coisa assim densa. E sempre quando eu vou falar, principalmente quando eu dou voz para a minha criança falar, por exemplo, causa esse espanto, causa esse medo. E eu entendo, porque é isso, né? Nós já somos pessoas pretas, e aí você vai ser preta e LGBT? Você vai ser preta e falar sobre isso? Você vai ser preta? Então tem um lugar de profundidade que nem sempre eu encontro no movimento negro, nem sempre eu encontro na terapia preta. Então tem muitas questões que eu acredito que é ótimo a gente estar falando agora, é ótimo a gente estar trazendo agora, mas ainda tem muita coisa para trilhar. Eu queria só sentar e descansar, tipo, ufa, mãe preta, consegui, venci. Só que aí é isso, minha criança me chama para essa dança do saber, e quanto mais eu sei, menos eu sei, porque é isso que a Agatha faz comigo. Eu tava super feliz com a infância, com tudo, e veio a pré-adolescência, e eu fiquei tipo, caraca, o que tá acontecendo aqui? E veio a minha segunda maternidade, e aí é um convite, e cada vez mais que eu fico obcecada em saber sobre a maternidade, menos eu sei sobre mim. Então é isso, a Shonda falou num discurso dela maravilhoso outro dia, que toda vez que ela está apresentando um evento, ganhando um prêmio, ela está deixando de assistir uma aula de natação, ela está deixando de saber coisas sobre as crianças e de vivenciar esses momentos. E eu coloquei a maternidade nesse lugar de absolutamente tudo. E é incrível saber o nome de todas as amigas da escola de Agatha. Mas infelizmente para isso eu deixo de saber o que está acontecendo na vida da minha amiga. Então encontrar esse equilíbrio enquanto mãe solo, enquanto ser a única ou principal responsável pelas minhas duas crianças, é uma coisa que não fecha a conta, não fecha. E quanto mais eu tento me esforçar e até me passar um pano pra mim quando eu não consigo fazer tudo isso, eu preciso fazer essas escolhas. E nem sempre, né, escolhas são fáceis, nem sempre é racional. E na terapia eu procrastinei o processo da terapia, porque é isso, você colocar o seu subconsciente, trazer do subconsciente algo, e eu não tô dando conta do que tá aqui no racional. Então como eu vou trazer mais questões e
eu fiz terapia por um tempo só como um curativo, sabe? Não, é só aqui que tá doendo, vamos tratar só aqui. E graças a Deus a Gisele me respeitava, eu conseguia lidar com isso. Mas precisei mudar de terapeuta e agora eu faço terapia com a Vitória e eu tô tratando o músculo, eu tô tratando a inflamação, eu não tô mais só colocando um curativo. Mas foi necessário pra mim esse tempo de só colocar uma gase e ver ela encharcada e precisar mudar, porque era só isso que eu conseguia, era só até aqui, já era muita coisa. Mas hoje, tratando de forma mais profunda e vendo a necessidade da terapia, hoje minha filha é atendida, minha filha faz terapia, só que no Centro de Cidadania LGBT. Eu percebi que eu não queria que ela fosse maltratada no processo terapêutico como eu fui, eu não queria que ela passasse por isso como eu passei. Então, consegui, graças ao Rio Sem LGBTfobia, que é uma iniciativa gratuita, social, eu consegui encontrar um lugar para minha filha perto da gente. Então, é incrível ver que nem sempre eu vou conseguir ressignificar na minha vida, mas eu também fico realizada quando é através dela, como o texto da Conceição Evaristo. É incrível ver que nem sempre o que eu vou fazer vai ser por mim, vai ser pra mim. Mas quando eu faço pelos meus filhos, também é pra mim. Também eu fico igualmente feliz. E me dá vontade de fazer por mim. Então é uma troca, é um rio que vai fluindo e voltando e se encontrando e crescendo. Então é isso. Eu acho que o livro é muito importante. Mas hoje eu já estou com outro projeto, que é o Cartas para Elas. Ali eu fiz uma carta para a Agatha, né, que é a minha filha. E eu pensei muito, porque no meu primeiro livro eu queria falar da minha mãe, eu queria falar da minha tia, eu queria falar de outras coisas. Só que agora eu já estou pronta, já estou fortificada para falar, para levantar outros temas. E a Agatha é um desses. E quando eu falo de Agatha, eu falo das especificidades dela. Porque, tipo, não tem como ser a Agatha e falar a Agatha é uma menina preta. Não consegue, não contempla a Agatha. Não posso só dizer isso. Então, quando ela se apresenta pra mim sendo tudo que ela é, me dá vontade de mostrar o tanto que ela é. E não só esconder pra proteger. Então, é isso. Nem sempre eu acho que a gente vai conseguir caber nessas caixinhas. E por mais que eu tenha me tornado uma nova caixinha, eu entendo que a Agatha não é uma caixinha. Ela é ela. Então, é isso que eu vim fazer aqui, gente. Falar sobre minhas crianças, sobre mim. Agradeço demais a oportunidade e o convite. A Janaína precisou sair, né? A gente vai encerrando por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos abrir rapidamente para uma pergunta, né? Que a gente está avançado aqui na hora. Tem um outro evento que vai começar às 18 horas. Então, acho que dá para uma ou duas perguntas, né? Pra ver. O boy. Boy analisado. Na verdade, o que eu tenho para dizer para vocês, nem uma pergunta. É muito interessante a gente sentar aqui e ouvir vocês falando e aí conseguir entender e identificar a nossa ancestralidade, as nossas mães, as nossas tias, nossas amigas, todas as pessoas pretas que fazem parte do que a gente é, saindo da boca de vocês e passando de uma para outra. E aí uma coisa engraçada que a gente estava falando em casa, uma frase de uma situação que a gente estava discutindo, ser colocada aqui na mesa sem vocês nem ter ideia do que é que a gente estava falando. A música que a gente vai ouvindo no carro, falando sobre o show, tanta coisa. E aí você senta aqui e aí você entende que não foi uma escolha, você foi trazida até aqui. E aí quando ela falou sobre, eu só tenho segundo grau. Cara, eu tenho uma coisa que eu não acho que seja só, não. Dentro da realidade que a gente vive, do país que a gente vive, infelizmente é muita coisa dentro do nosso país e da desigualdade que a gente vive. Mas aí quando você fala isso, você me faz lembrar da minha avó que jogava no bicho, não sabia ler, escrever e ganhava. Um sonho! Ela sonhava, acordava, jogava, ganhava. Então, e aí eu fiquei pensando que a gente faz faculdade, faz pós-graduação, aprende outras línguas e não sabe jogar no bicho. E até mesmo, isso
isso que você falou me fez lembrar que aquela pessoa, mesmo com o que a gente vê hoje, com uma limitação, tinha tudo que precisava para poder criar os filhos, os netos, os agregados e fazer a gente estar hoje caminhando para poder fazer essas pessoas que não estão mais aqui materializadas, mas a gente sabe que elas estão conosco, a gente todo dia faz elas se sentirem orgulhosas. E é isso que faz a gente caminhar. E aí quando eu comecei a questão da terapia, né? Não tem muito, teve alguém aqui que se lembrou de ser meu terapeuta, que é meu amigo, mas eu sei que está feliz com esse processo que eu comecei. E aí você falou da música, e aí o Emicida, hoje para mim, não só com uma música, mas com a filosofia de vida dele, ele mostra como a gente tem que se aquilombar, como que a gente tem que se proteger, como que a gente tem que se ajudar. E aí ficar olhando e pensando no que vocês falaram, no livro, nas histórias, aí faz a gente entender o que a gente está resistindo. E não é à toa que quando tem uma banca, é uma mulher preta que é convidada. Vocês devem perceber mais do que eu, né? É uma pessoa preta que é convidada. É por isso, é porque quando a gente se reúne, é isso. Várias pessoas aqui trouxeram várias coisas que eu também vi. Minha mãe também viu, minha avó, quando a gente conversa, eu e Jéssica. É isso que acontece. E não é à toa, é proposital. A gente vai se reconhecendo. Deixa uma fala aqui bem rapidinho. E quando eu cheguei, ela falou para você de sexualidade de uma vida para fechar. Você começou a falar da sua mãe. Eu sou de mineira. Minha mãe era a pessoa. Eu sou a quarta filha, a mais nova. E a minha mãe era a pessoa que mais queria ver uma filha, que mais me queria ver grávida da vida. E eu falo isso no livro. E não tinha falado isso aqui porque é tanta coisa que eu estava falando. Eu nunca quis ser mãe na vida. E mãe é o processo que me levou a ser escritora, é o processo que muda o meu campo de percepção enquanto ativista. Sempre fui de movimento, sou criada em movimento, mas talvez eu entenda o meu propósito dentro de algum movimento através da minha vida. E aí ela me leva a conceber outras maternidades, me leva a cuidar da minha vida de saúde mental. Ela me coloca nesse ciclo. Que a ancestralidade sempre me disse que é o meu propósito. E eu entendo que eu tive que chegar aqui hoje, mesmo entendendo que está lá no meu propósito de sagrado. Então, assim, sabe, muitos picos de coisas que a gente conversou hoje, eu acho que olhem para si, entendam o seu propósito. Eu tinha 1000 coisas para não estar aqui hoje. Toda vez que ela me convida para alguma coisa, eu falo, não tenho tempo. Eu não consigo dar conta de mim, eu não consigo dar conta do que eu preciso. Mas toda fala que hoje teve uma resposta. Eu acho que Natália, tem um comentário aqui de uma participante, a Maria Antônia Remídio. Eu até queria que vocês pudessem auxiliá-la. Ela não fez uma pergunta, ela só deixou um comentário que ela não tem coragem de ir a uma psicóloga branca. O que vocês poderiam sugerir a ela? Como ela poderia buscar um novo auxílio de uma psicóloga preta? Enfim, como ela poderia, de repente, se encontrar num outro momento com outro profissional? Bom, se eu entendi bem a pergunta, ela está buscando uma profissional de psicologia Ela não preta. tem coragem de se consultar com uma psicóloga branca. Na verdade, ela tá atenta, tá Tá, ligada. sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem, isso mesmo. Coragem, sinal de saúde mental. Sim. Indicador. Isso é saúde. Sim. Tem várias. Hoje em dia, ainda bem, né? Pelo menos o que eu vejo hoje de profissionais dentro da psicologia, com o mesmo tom de pele que o meu, é muito maior do que eu vi quando eu me formei em 2009. Assim, hoje a gente tem um grupo com a Roberta Federico, por exemplo, que é uma maravilha, né? A gente se encontrar. Então, assim, não vai ser difícil encontrar, né? Procure o pessoal lá do Santo Psicologia, se conecte no Instagram do Santo Psicologia, que ela vai ter acesso a vários. Porque eu entendo E que é muito assim. bom, tá num caminho legal. Eu entendo que assim, então preto tem que atender preto, branco tem que atender branco, branco não pode atender preto. E aí a Roberta uma vez me lembra, né? Ela fala assim, uma pessoa passou por uma situação de abuso, né? Você vai indicar que ela procure um analista homem? Então eu acho que é entender
esse medo, essa falta de coragem que ela diz, como indicador, né? Como a gente estava falando aqui, de um alerta mesmo, assim, de tem um trauma, né? Tem uma imagem ali que é uma imagem traumatizante, então isso não pode ser negado. E aí os brancos, eu acho que é importante entender e reconhecer isso também, né? E os brancos que eu acho que conseguem desenvolver um trabalho, né, com uma pessoa preta, tem a obrigação, né, de ter esse pensamento racializado, né? O grupo que eu participo lá no Instituto Dalma, a gente também estava mediando uma live essa semana pensando sobre essa questão da racialização da saúde mental, porque ainda tem pessoas brancas na área que falam assim, por que racializar? Tudo agora tem que racializar. Tudo é racializado, não tem outra forma de você estar no mundo, não tem outra forma de você existir a essa altura, né, que você não tem entendido eu gosto isso. de pensar o seguinte, na verdade, quem inventou o racismo não fomos nós. Né? Exatamente. Então, não é um problema nosso, a gente está lidando com ele desde que a gente veio ao mundo. Né? Então é muito interessante que os profissionais de psicologia, profissionais não pretos, possam de fato adentrar esse universo, porque não é um problema nosso. A gente está aqui batalhando para isso, mas cabe também as pessoas não pretas a entrarem, né, num projeto antirracista de psicologia. Né? Se fortalecerem e qualificarem mais as práticas, né? Porque eu acho que quando ela traz essa preocupação, é legítimo no lugar de dor que ela sente e o risco que ela tem, né? Como a pessoa está trazendo, o risco de alguém dizer que é uma dor pouco legítima é grande. Né? Então, acho que pelas redes ela consegue encontrar indicações, entrar em contato com o Sankofa, a gente indica também, costuma indicar as pessoas do grupo de estudos que a gente organiza, né? Mas que ela não negligencia a saúde mental, né? Que ela não por isso desista de buscar um cuidado, porque muitas vezes é uma porta de entrada que aparece com uma coisinha que é aparentemente simples, como ela falou, né? Uma feridinha simples, mas traz mudanças muito profundas na gente. Última pergunta do público que está aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então a gente pode encerrar. Nosso artista Alex pela Terra. Não? Então vamos encerrar, né? Obrigada. Vamos fazer o sorteio da Terra. Mas aí a gente vai terminar, né, a transmissão, fazer o sorteio gravado, depois você bota lá no ar. Beleza. Tá? Valeu. Obrigada a todas. Vai lá, passa lá. Chama, cadê? Passa lá atrás. Pura magia. Aí se grudou no colo do Isabel. Obrigado.